Rota Saudável. E aqui no Rota Saudável, mais uma vez, a gente fala sobre os atletas e sobre a saúde do coração. A gente tem mania de achar que só aquelas pessoas sedentárias, que não fazem nada e que precisam ir ao médico para ver se tem algum problema. E aquele cara que faz exercício, que sempre faz a sua corrida, aparentemente ele está saudável, né? Mas muito pelo contrário, o coração de todo mundo tem que ter cuidados. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Bruno Valdigem, ele que é doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e também especialista em arritmia pelo Hospital Albert Einstein. Tudo bem, doutor Bruno? Tudo bem, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente no Rota Saudável. Bom, primeiro vamos falar da saúde do coração no geral, né? De quanto em quanto tempo uma pessoa, por enquanto não os atletas, tem que fazer exames, por que a gente precisa sempre estar buscando, né, anomalias ou coisas diferentes no coração? Na verdade, o ideal é uma consulta anual com o cardiologista, especialmente depois de 35 anos de idade. Algumas pessoas já nascem com doença no coração, isso aí pode ser identificado já pelo pediatra ou já no acompanhamento de quando criança. Às vezes até se perde isso e é feito na idade adulta, mas idealmente vai ser identificado já como criança. Depois disso, o coração passa por um processo de as coronárias, que são as artérias que alimentam o coração de oxigênio, passam por um processo de agregar gordura, agregar cálcio, que vai se prolongar vai aumentar ao longo da vida. E isso, quando chegar em torno de 60, 70 anos de idade, pode gerar infarto, angina ou outros problemas relacionados ao coração. Por exemplo, hipertensão arterial pode começar numa idade mais jovem, em torno dos 40, 50 anos de idade, e ao longo da vida isso vai começar a cobrar um preço, tanto de lesão nos rins quanto lesão no coração e até o derrame, o AVC, a lesão no cérebro. Então, o ideal é se conseguir identificar esses fatores de risco, como colesterol alterado, a tendência, a pressão alta, a síndrome metabólica, que é uma questão que se discute muito hoje, que é o aumento de peso, circunferência abdominal, levando à hipertensão, levando à diabetes. Identificar isso numa idade mais precoce para poder ser tratado antes de ter um comprometimento maior, antes de virar uma doença. Bom, e as pessoas que praticam exercício com regularidade costumam fazer menos exames ou é o contrário? Porque há atletas que só descobrem que tem alguma anomalia quando de fato tem algum problema, né, doutor Bruno? Sim, é verdade. O atleta tem uma peculiaridade que o coração dele começa a se adaptar a esse esforço excessivo. É como se fosse um, na verdade, são picos de estresse, a corrida, o exercício que ele faz, são picos de estresse que levam ele a fazer com que o coração se adapte a isso, e ele vai cada vez ficando mais musculoso, e esse excesso de musculatura do coração não necessariamente é uma coisa benigna. Para atleta de alta performance pode até gerar uma situação chamada coração de atleta. Os atletas têm a tendência a achar que, por fazer atividade física com frequência, que só o fato de ter uma capacidade excepcional já mostra que ele está com uma saúde também excepcional em relação ao coração, que nem sempre é verdade. Então eles acabam fazendo, alguns deles, menos exame por conta dessa ideia de que se ele consegue correr uma maratona, quer dizer que o coração dele está perfeito. Olha, isso é muito importante. Eu vou até colocar aqui um exemplo, viu, doutor Bruno, como corredora, né, e fazendo parte de um grupo de corredores amadores, né, esses que se encontram, né, 3, 4 vezes por semana, nos finais de semana e nas corridas, e um dos nossos componentes teve um mal súbito, passou muito mal e acabou descobrindo que tinha hipertensão, enfim, tinha alguns problemas que ele nem desconfiava, porque como era corredor, estava sempre bem, corria 10 quilômetros, 20 quilômetros, estava treinando para uma maratona, achava que estava tudo bem. Na verdade, ele estava com doenças, digamos, invisíveis, assintomáticas. E depois disso, todo o grupo de corredores, no meu grupo, todo mundo correu para o cardiologista, ficou todo mundo apavorado, porque a grande maioria não estava com os exames em dia. Isso é comum, que as pessoas apresentar só procurarem um médico quando apresentam esses problemas?
Isso é muito comum, isso é um conceito antigo que a gente tinha de médico, que o médico servia para quando você estava passando mal, quando você tratar uma doença. E hoje, cada vez mais, a medicina está desenvolvendo para prevenir a doença, prevenir o começo da doença, em especial prevenir complicação. A gente está numa fase que você tenta tratar a hipertensão antes dela virar o AVC, você tenta tratar a diabetes antes dela virar a lesão de retina. Então a ideia é tentar evitar a doença, ou quando você já tem a doença instalada, evitar a progressão dela para a história natural, mais grave. Então o ideal, na verdade, é quando você for fazer qualquer tipo de atividade física, passar ou por um cardiologista, por um clínico, um médico de esporte, para fazer uma avaliação. A avaliação básica geralmente é um eletrocardiograma, para ver se tem alguma alteração, um exame físico completo, para ver lesão de articulação, ver se a pressão está alta, porque às vezes no eletro não aparece nenhum sinal de hipertensão, e conversar com o paciente, na verdade. Conversar não é nem o paciente, conversar com a pessoa que vai fazer atividade física, que muito provavelmente não é doente, não tem nada, mas precisa ter certeza antes de se jogar de cabeça numa atividade completamente extenuante. Uhum. Bom, o atleta tem que fazer, portanto, exames muito mais específicos, doutor. Até que ponto, né? A partir de que momento ele pode ser considerado de fato um atleta e que precisa desses cuidados maiores do que as pessoas comuns? Porque eu já ouvi dizer que pessoas que correm 3, 4 vezes por semana, uma média de 10 quilômetros, não são considerados do ponto de vista da medicina, não sei se do ponto de vista cardíaco, como atletas, né? Eu queria saber como é que a gente consegue se qualificar, né? Em que categoria estamos e que tipo de exames a gente precisa conforme a categoria. Então, atleta, isso é uma coisa engraçada. Atleta é qualquer atividade que você gere competição. Então, por exemplo, o jogador de xadrez acaba que é um atleta de xadrez, é um esportista. Então, acaba que vira um esporte. A atividade física mínima que é recomendável para gerar uma qualidade de vida saudável seria em torno de 300 minutos na semana, que daria alguns momentos de exercício em torno de meia hora por dia, ou meia hora a cada 3, 4 dias. 3, 4 vezes por semana, perdão, a minha. Mas depois disso vai começando a categorizar em fundista, meio fundista, de acordo com a sua atividade, com o nível, a quantidade que você corre ou a atividade que você exerce. Se você pratica atividade de forma regular, você já é um atleta. Então, importa mais a regularidade do que o nível de esforço que você faz. Os atletas normalmente têm a arritmia, né? O coração bater mais depressa é algo normal também. Até que ponto? Uma pessoa que pratica atividade física consegue perceber se está com um batimento acima do normal? Quer dizer, como é que a gente percebe? É também uma doença silenciosa e é perigoso? Sim, na verdade é silencioso, é muito perigoso, porque a arritmia é qualquer frequência cardíaca acima de 100 ou abaixo de 60, ou frequência cardíaca irregular. O coração tem que bater num ritmo cadenciado. Se ele começa a bater, 3 batimentos rápidos, 2 devagar, uma pausa, uma falha, e começa a acelerar de novo, é um ritmo irregular. Você deve pegar no polar ou deve pegar no pulso mesmo. O normal é quando você faz qualquer atividade física, o coração acelerar de uma forma gradual, é como se faz um teste ergométrico, o coração vai aumentando a frequência, para suprir uma demanda do corpo de oxigênio. Então ele tem que circular o sangue mais rápido, tem que bater mais rápido. Então, essa demanda sendo suprida, terminou a atividade física, a frequência cardíaca cai, volta aos níveis normais pouco depois da atividade física e se mantém assim. Você tem aceleração súbita no momento que você não está fazendo esforço. Você tem uma frequência cardíaca que não baixa mesmo depois de você parar a atividade física. Você tem um ritmo irregular, ou durante ou fora da atividade. Isso aí é arritmia, a pessoa pode sentir. A pessoa às vezes sente o peito acelerar, sente uns pulos, que ela chama de palpitação no pescoço ou no peito. Tem gente que fala que às vezes parece como se tivesse um canudinho soprando bolha dentro do peito. Qualquer coisa diferente do habitual, a pessoa deveria passar numa avaliação. Tá, e portanto, alerta, né, do doutor, não pense que só porque você corre, só porque faz academia, só porque faz atividade física tem uma saúde de ferro. É claro que isso é bom, é muito melhor do que não fazer atividade física, né, doutor Bruno, mas precisa também tomar cuidados, assim como as outras pessoas, todos têm que fazer exames preventivos, né? São raros os casos que a gente vê na televisão, pelo menos, de morte súbita em campo, mas assim,
parte deles possivelmente seria evitado se tivesse sido feita uma avaliação mais cuidadosa. Alguns casos, claro, a arritmia, às vezes, ela aparece na primeira manifestação dela, que pode ser desmaio, pode ser um infarto, pode ser, às vezes, eventualmente morte súbita, mas boa parte das vezes você conversa com a pessoa que já teve um evento desses, ela tinha algum tipo de aviso, algum premonitório, que poderia ser palpitação mesmo, e achou que não era nada, deixou para a semana que vem, e a semana que vem nunca chega, né? É verdade. Tá aí, Dr. Bruno Valdigem, doutor em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo e Escola Paulista de Medicina, especialista em arritmia do Dante Pazanese e também no Albert Einstein. Dr. Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo alerta aqui para os ouvintes da Rádio Estadão.